Muito bem, então vamos ver hoje o livro do Levítico e nós vamos ver como Deus, ele, uma vez que estabeleceu aliança com o seu povo, ele agora vai ter as condições, uma vez que o povo já não está mais no Egito, então agora eles estão só eles, Deus vai criar as condições para que o seu povo possa estar na sua presença. Sendo que Deus é a pura santidade, Deus é a pureza infinita. Então, como que um homem, sendo pecador, pode se aproximar de Deus? E é isso que nós vamos ver aqui. Então, o livro dos Números, ele vai mostrar a solução que Deus vai dar para que o homem possa estar na sua presença. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it's set right after the exodus of the Israelites from their slavery, when God brought them to the foot of Mount Sinai and invited Israel into a covenant relationship. Now, they had quickly rebelled and broke that covenant, and God had wanted for his glorious presence to come and live right in the midst of Israel in the form of this tabernacle. But Israel's sin has damaged the relationship. So, at the end of the previous book, Exodus, Moses, as Israel's representative, could not even enter God's presence in the tent. The book of Leviticus opens by reminding us of this fundamental problem. It says, "The Lord called to Moses from the tent." So the question is, how can Israel, in their sin and selfishness, be reconciled to this holy God? That's what this book is all about. How God is graciously providing a way for sinful, corrupt people to live in his holy presence. Bom, voltando aqui um pouquinho, que nós não falamos na aula passada, mas isso aqui é absolutamente importante. Então, aqui ele começa falando do Êxodo, então a saída lá do Egito, e aqui esse momento que, uma vez mais, Deus renova a aliança com o seu povo, quando Moisés sobe no Monte Sinai. Eu já falei várias vezes, né? Onde estava o Monte Sinai, que é ali sendo a península do Sinai um triângulo, o Monte Sinai está lá embaixo. Então, aí chega um momento em que Deus, ele fala para Moisés subir no monte e que ninguém possa chegar perto dele, do seu sopé. Ele vai ficar só até ali a uma certa distância do sopé, porque esse monte é sagrado, porque Deus vai aparecer ali. E nós vamos ver em outras ocasiões também que Deus vai se manifestar nesse monte. Então, Moisés, ele vai subir e vai ficar 40 dias. 40 dias. E no final dos 40 dias, Deus, ele vai dar a Moisés as tábuas da lei. E renovando novamente a aliança. E o que aconteceu com o povo que ficou lá embaixo esperando Moisés? Eles não sabiam que Moisés ia ficar 40 dias lá. Então, chegou uma hora que eles falaram assim, bom, acho que Moisés já não vai vir mais, o que está acontecendo aqui? E agora estamos sem Deus. E aí eles resolveram fazer um Deus feito de ouro. E quem era esse Deus? Era um animal. Né? Então, está aqui, ó, aliança quebrada. Aparece aqui o povo adorando a um bezerro de ouro. E o Araão, que era o genro, né, de Moisés, ele estava lá comandando o povo. E ele acabou cedendo com a pressão do povo para fazer aquele bezerro. E aí chega uma hora, então, que Deus fala para Moisés, olha, o teu povo já se corrompeu. Imagina, Deus está renovando a aliança lá no Monte Sinai, dando os 10 mandamentos, esse momento memorável na história da salvação, né? Quando Deus dá as tábuas da lei. E na mesma hora, ali embaixo, o povo já está se pervertendo, já procurando, colocando outro Deus como Deus.
E aí, então, Moisés ele vai descer para ver o que está acontecendo. E aí ele vê toda aquela cena, né, das pessoas cantando, dançando diante do bezerro e tal. E Moisés fica tão irado, mas tão irado, que ele joga as tábuas da lei, que na verdade eram pedras, né? Ele joga as tábuas da lei no chão e elas se quebram, né? Veja só. E aí Deus vai dar novamente essas tábuas para Moisés numa outra ocasião, quando ele subir novamente no Monte Sinai, um pouco mais adiante ali, né? E aí o Moisés, o que ele faz? Ele faz com que o povo destrua aquele bezerro de ouro e de tal maneira a ficar só o pozinho dele, para destruir completamente, né, aquilo que eles haviam feito. E ainda que eles tomassem, junto com a água, aquele pó que havia restado, para desaparecer por completo qualquer outra iniciativa de fazer alguma coisa de ouro e adorar no lugar de Deus. Então, veja só, né, o que eles fizeram. Por favor, colocar no mudo, que todos fiquem no mudo para não dar aqui interferência. Então, vejam só o que eles fizeram, né? Já quebraram a aliança em seguida às tábuas da lei. E aí, então, ele vai falar, então, como que esse povo pecador, ele pode estar na presença de Deus. Então, o que ele vai dizer agora? Now, let's pause for a second and explore this really important idea that God is holy. It's fundamental to understanding this book. The word holy means simply to be set apart or unique. And in the Bible, God is set apart from all other things because of his unique role as the creator of all, as the author of life itself. And so if God is holy, then the space around God is also holy. It's full of his goodness and his life and purity and justice. So if Israel, who is unjust and sinful, wants to live in God's holy presence, they too need to become holy. Their sin has to be dealt with. Thus, the book of Leviticus. Now, the book has a really amazing symmetrical design. It explores the three main ways that God helps Israel to live in his presence. The outer sections are descriptions of the rituals Israel was to practice in God's holy presence. The next inner sections focus on the role of Israel's priests as mediators between God and Israel. And inside of that are two matching sections that focus on Israel's purity. And then right here at the center of the book, there's a key ritual, the Day of Atonement, that brings the whole book together. The book concludes with a short section where Moses calls on Israel to be faithful to this covenant. Let's dive into the book. The first section explores the 5 main types of ritual sacrifices that Israel was to perform. 2 of these were ways that an Israelite could say thank you to God by offering back to God these symbolic tokens of what God has first given them. 3 other sacrifices were different ways of saying sorry to God. So here an Israelite would offer up the lifeblood of an animal while confessing that their sin has created more evil and death in God's good world. But instead of destroying this person, God, of course, wants to forgive them. And so this animal symbolically dies in their place and atones, which means it covers for their sin. And so through these rituals, the Israelites were constantly being reminded of God's grace, but also of his justice and of the seriousness of their evil and its consequences. The second set of rituals lays out the 7 annual feasts
of Israel. And each of these retold a different part of the story about how God redeemed them from slavery in Egypt and brought them through the wilderness on their way to the promised land. And by celebrating these feasts regularly, Israel would remember who they were and who God was to them. Now, the sections about Israel's priests, you have Aaron and his sons first ordained to enter into God's presence on behalf of Israel. And then in this matching section, we find the qualifications for being a priest. The priests were called to the highest level of moral integrity and ritual holiness because they represented the people before God, but then also represented God to the people. Now, we find out why the priest's holiness matters so much back here in this first section. Right after the family of Aaron was ordained, two of his sons waltz right into God's presence and flagrantly violate the rules. And so they are consumed by God's holiness on the spot. It's a haunting reminder of the paradox of living in God's holy presence, because it's pure goodness, but it becomes dangerous to those who rebel and insult God's holiness. And so it's important that Israel's priests become holy, and also that all of the people of Israel become holy, which is what the next intersections are all about. Chapters 11 through 15 are about the ritual purity required of all the Israelites, and chapters 18 through 20 are about the moral purity of the people. Here's what's underneath all of this purity and impurity language. Because God is holy and he's set apart, the Israelites need to be in a state of holiness themselves when they enter into his presence. This was called being clean or pure. God's presence was off limits to anybody who was not in a holy state, and this was called being unclean or impure. Now, an Israelite could become impure in just a few ways: by contact with reproductive body fluids, by having a skin disease, by touching mold or fungus, or by touching a dead body. Now, for the Israelites, all of these were associated with mortality, with the loss of life, which gets us to the core symbol of all these ideas. You become impure when you're contaminated by touching death, so to speak. And então, você se torna impuro quando você toca a morte, né? Então, aqui ele fala do contato com os fluidos produtivos, né? Depois tendo uma pele com uma doença, e aí vai, né? E o que é a morte do ponto de vista espiritual? É o pecado. Então você se torna impuro com o pecado. Então Deus estava numa pedagogia, enfim, começando, né, a ensinar a maldade do pecado, a impureza do pecado dessa forma externa. Então, uma pureza ou impureza externa, que era o contato com coisas que Deus dizia que eram impuras, e essas coisas impuras é que tinham alguma relação com a morte, de alguma maneira. Death is the opposite of God's holiness because God's essence is life. Now, this is really key. Simply being impure was not sinful or wrong. Touching these kinds of things was a normal part of everyday life. And impurity was a temporary state. It just lasted a week or two and then it's over. What was wrong or sinful was to waltz into God's presence carrying these symbols of death and impurity on my body. Don't do that. Now, the last way of becoming impure was by eating certain animals. And the kosher food laws are found right here in this section. Now, there have been lots of theories about why certain animals were considered impure and off limits to promote
hygiene or to avoid cultural taboos. The text just isn't explicit. But the basic point of all of these chapters is really clear. All together, these work as an elaborate set of cultural symbols that remind Israel that God's holiness was to affect all areas of their lives. This corresponding section over here is about Israel's moral purity. The Israelites were called to live differently than the Canaanites. They were to care for the poor instead of overlooking them. They were to have a high level of sexual integrity, and they were to promote justice throughout their entire land. Now, here at the center of the book, we find a long description of one of Israel's annual feasts, the Day of Atonement. Odds are that not every Israelite's sin and rebellion would be covered through the individual sacrifices. And so once a year, the high priest would take 2 goats. One of these would become a purification offering and atone for the sins of the people. And the other was called the scapegoat. The priest would confess the sins of Israel and symbolically place them on this goat, and then it would be cast out into the wilderness. Again, this is a very powerful image of God's desire to remove sin and its consequences from his people so that God can live with them in peace. The book concludes with Moses calling Israel to be faithful to all of the terms of the covenant. And he describes the blessings of peace and abundance that will result if Israel obeys all of these laws. He also warns them that if they're unfaithful and dishonor God's holiness, it will result in disaster and ultimately exile from the land promised to Abraham. Now, if you want to see how Leviticus fits into the big storyline, it's helpful to look at the first sentence of the next book of the Bible, Numbers. It begins, "The Lord spoke to Moses in the..." So we can see that Moses is now able to enter God's presence on behalf of Israel. The book of Leviticus, it worked. So despite Israel's failure, God has provided a way for their sin to be covered so that God can live with sinful people in peace. And that's what the book of Leviticus is all about. Muito bem. E o que vocês entenderam desse vídeo? Conseguiram entender e ver ali toda a trama de como Deus... Podemos voltar um pouquinho aqui para ver todas as formas que Deus vai utilizar, todas as formas para a purificação, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, olha lá, ele vai falar como é que o povo se purifica. Em primeiro lugar, através do ritual de sacrifícios. Então, eram sacrifícios que eram os sacrifícios pacíficos, aqui, ó, esse primeiro, que era a oferta de colheita, né, enfim, algo ali que não iria ser sacrificado propriamente, como seriam depois as ofertas aqui do lado direito, né, quando o homem vai pedir desculpas, vai pedir perdão dos seus pecados. Aqui ele está manifestando a sua gratidão perante Deus. Então, o homem ele se aproxima de Deus quando ele reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus e o agradece. Por isso que hoje, um dos fins da missa é a gratidão, que a gente também dá o nome de ação de graças, ou também eucarístico. Eucaristia é ação de graças. O significado de Eucaristia é ação de graças. E é um dos fins da missa. Então, e a missa, ela reconcilia o homem com Deus. E o homem, ele se reconcilia com Deus quando ele pede perdão dos seus pecados. Então, é aqui, esses sacrifícios, o pedido de perdão. Então, ele vai oferecer um animal em sacrifício para o pedido de perdão. E aqui, do lado esquerdo, manifestando a gratidão
perante Deus. E por que que o animal, ele, como ela falou aqui, né, um animal ser sacrificado, isso aí não é, puxa, não é ruim isso? Como que Deus estabeleceu que o animal fosse sacrificado, né? Então, eu preciso entender, em primeiro lugar, que Deus, ele é o Senhor da criação, né? Perdão, o homem, né? Deus coloca, sim, Deus é o Senhor, mas ele coloca o homem como o Senhor da criação. Então, quem realmente é a imagem e semelhança de Deus é o homem. Então, o homem, ele tem uma vida sagrada, intocável, que você não pode tirar a vida de um ser humano, a não ser por legítima defesa. Você vai ser atacado por alguém que vai tirar a tua vida, você pode se defender até tirando, né, a vida da outra pessoa. A única forma de você tirar a vida, na verdade, você não está tirando a vida, você está se defendendo, defendendo a tua própria vida. Agora, os animais, eles estão a serviço do homem. Deus, está lá no livro do Gênesis, que ele coloca todo o resto da criação a serviço do homem. Então, e a dignidade que tem os animais, eles têm dignidade, têm um valor? Tem, mas é bem inferior à dignidade do ser humano. E mesmo porque também esses animais, eles iriam ser utilizados em algum momento para alimento, né, ou para você tirar a pele dele e assim por diante. Então, em vez de você utilizar esse animal para o alimento, né, você vai dar a vida desse animal, né, a Deus como uma oferta. Né? E como Deus também é o Senhor da vida e da morte, né, se Deus estabeleceu isso, está dentro dos seus planos. Né? Tirar a vida de um animal, isso aí é permitido de acordo com o querer de Deus ou com o que Deus estabeleceu. Mas aqui é para representar o homem, porque, na verdade, quem deveria dar a sua própria vida em reparação dos pecados deveria ser o próprio homem. Só que, como nós já vimos também, isso não é suficiente. Mesmo o homem dando a vida, a sua própria vida em reparação dos pecados, não é suficiente. Então, para que o homem não morra, dando a sua vida para a reparação dos pecados, né, mesmo que isso não seja suficiente, Deus estabelece que morra um animal no seu lugar. Então, essa é a ideia. Depois, o homem ele se purifica, o povo será purificado através dos rituais festivos. Então, Deus vai estabelecer as 7 festas anuais. 7 festas anuais. Depois, ele vai ser purificado através dos sacerdotes que vão realizar os sacrifícios e vão oferecer a Deus os sacrifícios. Então, aqui vai começar a surgir os sacerdotes de uma maneira, enfim, muito estabelecida, muito, enfim, que vai dar início mesmo até os sacerdotes de hoje, né, do Novo Testamento. Havia uns casos isolados de sacerdotes, como nós vimos aqui com o Melquisedeque, que é lá da época do Abraão. Ele fala que Melquisedeque era um sacerdote de Deus. Bom, a partir daqui já não é mais um caso isolado, mas começa a surgir a linhagem dos sacerdotes que vão ser da tribo de Levi. E aqui já vem as qualificações dos sacerdotes. Como que devem ser os sacerdotes? Então, aí nós vamos ver que ele aqui vai falar que eles devem ter um nível moral de integridade e de santidade muito grande. Por quê? Porque eles vão representar a Deus. Vão representar a Deus. Depois, ele fala aqui dos rituais das purezas, né? Pureza ou impureza, já do ponto de vista externo, de você tocar, tocar no... A galera toda chegando aí, boa noite. Fala, Nils, tranquilo, boa noite.
desligar o som aí, por favor. Então, aqui fala do ritual, que não é tanto o ritual de purificação, mas quando você se torna puro ou impuro, do ponto de vista externo. Então, ao tocar em animais que Deus estabelece, que serão puros e impuros, e aí ele fala que não tem uma explicação assim que nós consigamos entender por que determinados animais são puros e outros são impuros. Pode ser até algo assim que não tivesse mesmo uma lógica, mas era instrutivo, vamos dizer assim, né? Para que o homem fosse aprendendo a ter a sua pureza, começando pelo exterior. Tocar numa pessoa morta, porque, como a gente fala aqui, é tudo que relacionava à morte, ou seja, é símbolo do pecado. Então, tocar uma pessoa leprosa, então a lepra era um símbolo da morte, porque a pessoa ia se degenerando através dessa doença, né? Como o pecado é uma lepra, né? Como nós utilizamos de uma maneira figurativa. Então, por isso que a lepra, enfim, tinha essa instrução de Deus sobre essa doença. E aí fala também de uma pureza mais interior, né? Como é que vai ser essa pureza interior? Fazendo a caridade com os pobres, vivendo uma integridade no campo da sexualidade e fazendo a justiça, né, na sua vida, na sociedade. E mesmo assim, podia ser que os pecados que foram perdoados, ou que você buscou o perdão, que é aqui em cima, né, quando você vai pedir perdão, você vai sacrificar algum animal, né, pode ser que o homem não tenha feito isso de uma maneira perfeita. Nem os sacerdotes, né? Os sacerdotes também tinham que se purificar dos seus pecados. Então, Deus estabeleceu o dia da purificação, que é o Yom Kippur, que os judeus vivem até hoje, né? Porque eles ainda não admitem, né? Não admitiram a vinda do Messias. Então, eles estão ainda vivendo aquilo que nós já deixamos para trás. Então, eles estão vivendo ainda esse dia da purificação, quando o sacerdote ele vai, em nome de todo o povo, vai realizar o sacrifício de 2 bodes. Um deles vai ser sacrificado e o outro, na verdade, não vai ser sacrificado, mas o sacerdote ele vai colocar as mãos sobre esse bode, como se todos os pecados dos homens passassem para esse bode. E aí o que você fazia com esse bode? Você batia nele, né, para ele fugir e ir para o deserto e ficar distante de todo o povo. Então é como se os pecados fossem embora, né? Os pecados fossem embora. Então os pecados eles vão embora com a vida de um animal, né, dando a vida Deus desse animal e fazendo esse animal também ir embora, não ficar perto do povo. Então, isso é o livro dos números, olha só que interessante. Agora, na próxima aula, nós vamos aprofundar em tudo isso, porque aqui há muita coisa interessante, muitos detalhes, né? Como são esses sacrifícios aqui que a gente falava, tanto os de ação de graças, né? Como os outros. Vamos falar dos sacerdotes, vamos falar do sumo sacerdote, que era o representante de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote que nós vamos ver lá na época de Cristo, o sumo sacerdote, o Anás, Caifás, vocês devem lembrar, não é verdade? As festas, vamos ver um pouquinho melhor como que eram essas festas, o dia da purificação, né, do Yom Kippur, né? Enfim, nós vamos ver com mais detalhe tudo isso.